Então, beleza. Aí Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então Deus tinha que limpar todo aquele abstrato. Não adianta fazer Noé superpoderoso, sair encarando um monte de gente com tecnologia, com poder, com desdobramento com Anunnaki, ou seja, com deuses. Ou seja, uma consciência que tem domínio sobre os átomos, que vem lá do outro lado, lá de Atlântida, né, lá do leste, que eles não iam pra lá, né? Então é aquela tecnologia, onde a gente tá chegando de novo agora, o tempo eterno. A gente vai recriar Israel lá de novo, essa história vai se repetir. É a mesma história se renutrindo, senão a gente não tava aqui. Se o nosso passado deixar de ser, né? Então tinha que desfazer aquele abstrato. Como? Não adianta ir no reino humano, no reino dévico. Vai ter que ir no reino mineral, vegetal, animal, destruir por dentro. Aí eis o dilúvio, né? Senão a tecnologia compensava. Então Deus disse a Noé. Na Torá só tá. Deus disse a Noé: o fim de toda a carne veio diante de mim. Então, ó, o fim de toda a carne veio diante de mim. Percebe o circuito se encarando? Aqui no caso dos católicos, o fim de toda a carne é vindo perante minha face. Percebe? Deus se deu de cara com aquele momento. Porque a terra está cheia de violência. Então, desfez os pilares, está aqui já o ponto zero de novo, né? E eis que eu desfarei com a terra. Então, pronto, vou usar essa lenha para queimar e ficar aqui fora. Ao invés de queimar eu, ficar aqui queimando, enquanto eles desfrutam da injustiça. Não faria sentido nenhum. Dava no mesmo ponto zero e não tem opção. No ponto zero você tem que se orbitar e ser simétrico. Ser humilde, se entregar e caminhar na pureza. Senão você não tem aquele teatro para você se enganar. Porque a terra está cheia de violência e eis que eu desfarei com a terra. Então então aqui na Torá, o mundo está cheio com os crimes do homem. Eu, portanto, os destruirei junto com a terra. Faz para ti uma arca, né? Em hebraico tá tevá, né? Que significa literalmente uma caixa, né? Então, é só uma caixa. Então presta atenção nisso, a forma, né? A forma naquele abstrato que ia ser destruído pelo fluxo. Daí você vai entender a Kaaba também, você vai entender inclusive o tefilim que eles põem aqui na testa. Isso aí é pra fechar o abstrato. Inclusive quando desdobrou aquilo, o Abraão com Ismael fez a Kaaba. Tem até hoje o passo de Abraão lá guardado, né? A pegada de Abraão, a Kaaba. Eles guardaram todos, né, os ângulos ali, as cores ali dentro, que eram os santos, os demônios da época, abocanharam com a lógica todo abstrato. Aí as próximas gerações acharam que era idolatria, tiraram de lá, mas teve todo um ritual, né? Antes e depois. Abraão e Ismael poderiam não precisar, mas os povos foram abocanhando aquilo e cercando, colocando aqueles demônios ali dentro, né? Igual Salomão fez na construção do templo, como a gente estudou aí no Testamento. Então, faz pra ti uma arca de madeira de cipreste, né? Em hebraico é gofer, né? Esse cipreste. Mas a palavra grega para cipreste é kiparissos, né? De kafar ou gafar. É derivada do hebraico. Então, é um pinheiro. Isso ninguém discorda, né? Inclusive, esse pinheiro chama... esse pinheiro aqui é uma madeira que... É porque tem um significado espiritual também, né? Porque tem a ver com a construção da realidade, tem a ver até com o cheiro da madeira, o timbre da madeira. Cada madeira tem uma vibração, né? Tem um tempo de solidificação. Então o Talmud fala algumas coisas sobre isso, mas aí eles já começam a entrar na magia, na criação de realidade em cima, acima do necessário, né? O que interessa é que a tradução é madeira quadrada. Então ela tem esse aspecto de forma, essa madeira. Então o Talmud vai falar que é um cedro, né? Chama de gofer. O bisavô do Silvio Santos, Abarbanel, falava que é um pinheiro também, né? Ele veio usar Abarbanel, provavelmente. Então o que importa é que a ideia era da forma, ela era solidificar a consciência. Ali tem uma estrutura, né? Solidificante. Divide a arca em compartimentos, calafeta o interior e o exterior com piche. Esse piche em hebraico é kofer, né? Então é asfalto, betume, né? Aquele negócio que você já é uma coisa muito conhecida, porque a natureza em alguns lugares você consegue encontrar um negócio já assim, né?
É assim que tu deverás construí-la. O comprimento da arca, inclusive vai ter com petróleo, isso aí tem a ver com o desfazer ali das moléculas, né? Inclusive falam que vem dos animais mortos por isso, né? Na verdade é uma soma de ângulos ali, aumentando o potencial de energia devido à compressão ali, daquela angulação. Muitas memórias querendo se libertar. Faz parte de uma arca de madeira cipreste, divide a arca em compartimentos, calefato é assim que tu deverás construí-la. O comprimento da arca será de 300 cúbitos, sua largura 50 cúbitos e sua altura 300 cúbitos. Esse cúbito é 50 centímetros, mais ou menos, né? Então ia ficar 150 metros de comprimento, né? Ia ficar 25 metros de largura e 15 de altura. Então, até aí tá certo, né? Tá côvados aí, né? Faz uma clarabóia, né? Em hebraico é tzohar, né? É uma pedra... Alguns dizem que é uma pedra luminosa, isso aí seria. Então, os rabinos gostam, né? De ficar dissertando sobre isso aí. Então aqui na católica tá como? Ó, faz na arca uma janela, né? Uma janela. Então alguns rabinos falam que na verdade era uma pedra luminosa, que também existe, também foi muito usada, né? E será de novo. E tem algumas formas de você excitar ali a pedra e fazer ela brilhar mais. Até que tudo é velocidade, né? Qualquer pedra que você acelerar as moléculas vai acender. Dependendo do componente, ela vai acender de uma cor. É assim que, inclusive, fazendo isso mais na forma de gases, é que você cria as lâmpadas coloridas aí. Claro, alguns pintam o vidrinho ao redor, mas a essência da cor, da luz, né? Do gás em si, os fogos de artifício também, você usando alguns componentes, dependendo das suas moléculas, vai dar uma certa cor que você vê explodir no ar. Então, você pode usar cobre, pode usar várias coisas que vai mudar o tom. Então, fase-a inclinada de modo a ter 1 cúbito de largura no topo. Coloca a porta da arca no seu costado. Faz um primeiro, segundo e terceiro convés. Eu mesmo trarei o dilúvio. Então, em hebraico tá Mabu, né? Que é usada para denotar o dilúvio. Alguns dizem que a palavra vem da raiz naval, denotando morte, né? Então é aquele fim abstrato, o fluxo se abocanhando, né? Então vem de nevelar, cadáver, carcaça, né? Então Mabu seria um agente da morte. Outros ainda dizem que vem da raiz balá, que é desgastar, reduzir, ou confundir. Então, inclusive Balau também, né? De misturar, agitar. Então dá na mesma, né? Eles discutem, mas no fim a ideia é a mesma. Então, eu mesmo trarei o dilúvio. A água estará sobre a terra para destruir. Então é o fluxo, né? Se abocanhando. Nunca deixou de ser fluxo. Só que o fluxo geral, de onde veio, vai abocanhar o que se tornou. Para destruir sob os céus toda a carne que tem em si um sopro de vida. Tudo que está sobre a terra morrerá. Mas eu manterei meu compromisso, né? Em hebraico tá Brit. De onde vem Brit Milá também, né? Que é a circuncisão ali, tirar o... Brit é aliança, né? Em hebraico. Então, mas eu manterei meu compromisso. Que tu entrarás na arca. Então, quer dizer, a consciência vai ficar viva, é claro, né? Já é o processo, Deus tá fora e dentro. Deus tá em Noé também ali nesse momento e na sua família, naquela estruturação teatral. Tu estarás junto com teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De toda a vida, de toda a carne, traze 2 de cada espécie para a arca para viverem contigo. Eles serão macho e fêmea. De cada espécie separada de pássaro, de cada espécie separada de gado e de cada espécie separada de animais da terra. Traze para ti 2 de cada espécie para viverem. Toma contigo todo o alimento que será comido. E o mantém em estoque. Será alimento para ti e os animais. Noé fez tudo que Deus lhe havia mandado.
Ele o fez exatamente. Ele assim o fez, né? Então Noé e sua família entram na arca. Então aqui já vai o desdobramento da arca, né? Deixa eu ver quanto tempo tá de live. Já tá quase 1 hora. Foi pouco, né? Vamos mais ainda? Tá no Gênesis 7. Deus disse a Noé: vem para a arca, tu e tua família. Eu tenho visto que tu és justo diante de mim em tua geração. Então a coerência estava se enxergando, não é óbvio? Isso é ser justo na sua geração. A forma como Deus lidaria com as circunstâncias é ali que ele vive. Toma 7 pares de todo animal puro. 7 pares, né? Literalmente 7 por 7. Então aqui eu já comentei com vocês sobre a diferença de Adonai e Elohim, né? Os rabinos gostam de separar isso aqui, porque Adonai tem um aspecto mais com a misericórdia, né? Enquanto Elohim mais com a justiça, né? Então eles separam essas duas coisas aqui. Mas não sei se é pertinente. Ou confunde mais do que... No fim, Deus é Deus, mas é claro que tem essas suas tendências e a maneira como ele age com cada consciência, com cada angulação. É diferente como Deus vai agir com a visão do vermelho sobre uma tal ação e a visão do azul sobre essa mesma ação. Ele vai punir um e agradar o outro na mesma ação. Como isso? Porque você está vindo de outro lado. Você está sentindo outra coisa. Você está fazendo algo que é hipócrita para você, não para ele. E vice-versa. Não é a ação em si, mas quem a faz que define a hipocrisia. Então, fêmea, todo animal pares, considerando macho e fêmea, que ele se mantenha sua semente viva na face de toda a terra, porque em outros 7 dias eu trarei chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Eu eliminarei todo organismo que fiz da face da terra. Noé fez tudo que Deus mandou. Noé tinha 600 anos, né? Então isso daria que Noé nasceu em 1056, depois da criação de Adão. O dilúvio, portanto, teria ocorrido em 1656, segundo os rabinos aí. Então daria mais ou menos isso. Claro, na contagem, 1656, na contagem deles, né? Lembrando que a gente tá quase no ano 6000, né? Pelos judeus, né? Vamos ver, o ano judaico a gente tá em 5.784, né? Então você vê aí, se você equilibra as coisas, a gente tá finalizando esses 6.000 anos, e aí que entra o 7 do descanso, né? Aí você vai ter 1.000 anos, o sétimo 1.000 ano é o nosso 1.000 anos de descanso, né? Que é o 1.000 anos de Cristo. Então você vê que tudo se conecta aí, pro cristão, para eles não necessariamente, porque eles não têm as informações, claro, alguns hoje em dia. Então você vai vendo as coisas se conectando. Então, Noé, juntamente com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, vieram para a arca antes das águas do dilúvio, né? Ou por causa das águas, alguns ainda dizem. Os animais puros, os animais que não eram puros, então são os kasher e os não kasher. Por exemplo, o camarão que limpa o oceano, ou o bagre, eles não comem, porque é animal não puro. Tem a questão da pata fendada, né? Tem várias questões aí do porquê eles, para se manterem um povo lógico, não comer o porco, por exemplo, que tem um organismo muito parecido com o nosso, vai acumular vai aproximar ele dos impulsos animais. Alguns de nós têm que encarar o inferno, eu quero o impulso animal para destruir aquele demônio, então eu vou comer. É diferente, né? As nossas missões. Israel tem uma razão para ser como é. Então os animais puros, os animais que não eram puros, os pássaros, tudo que se arrastava sobre a terra, vieram 2 a 2. Então, vocês lembram, né? Os animaizinhos do Padre Marcelo. Animaizinha. Aí, ó, eles eram macho e fêmea, como Deus mandou a Noé. 7 dias passaram e as águas do dilúvio estiveram sobre a terra. Então, 7 dias, a água já estava ali, tinha tomado tudo.
Já esse era o 600, Noé estava fazendo 600 anos, né? No segundo mês, né? Então no Talmud tem uma briga, né? Se esses meses são contados. Quais são esses meses? Aí eles discutem, né? Também eles se apegam em cada coisa, eles precisam disso, né? Para criar teatro ali nesse abstrato que eles se metem. Então, beleza. Macho e fêmea. 7 dias passaram, as águas 600 anos. Noé no segundo mês, no 10º dia, no 17º dia do mês. Então, como eles são cabalistas, eles contam muito cada número aqui, e aí eles ficam fazendo essas contas loucas. Pra poder estruturar o abstrato deles ali, né? É quase um toque, lógico. E que funciona, lógico. Qualquer certeza que você tiver no mar de átomos, funciona. É por isso que traduções tão diferentes funcionam. Mas qual tradição é autossuficiente no ponto zero? Aí você tem a história divina, e essa é a diferença da Torá. Porque nela se abriga os demais, né? No começo ao fim. Não o contrário. Então, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu abertas. Então, os rabinos ficam fazendo conta, né? Pra saber quando foi. Então, seria 17 de março. Jonathan, José, Antiguidade 1:3, de acordo com a tradição, 17 de Marchetzvan, né, que é o mês dele, em 1656 teria caído em 27 de outubro de 1106 antes da era atual. Ou seja, 2106 antes de Cristo, que eles não falam, né? Teria caído em 27 de outubro. Então imagina o cara querer fazer essa conta para isso é falta de fé em Deus. Para que eu quero saber? O Senhor sabe, o Senhor é meu guia, né? É isso que era para eles fazerem. A gente que tá no abstrato no inferno, beleza, usar magia, usar nossos recursos, né? Os gentios, os luciferianos no geral. Então eles meio que tomaram o nosso lugar, estão lá fazendo guerra. Agora a gente tá estudando Torá, você vê? A loucura. Estão lá fazendo guerra injusta, né? Porque na Torá tinha guerra, mas tinha guerra justa. Eles invadiram aquele território para expulsar quem oferecia o filho a Moloque. Agora Israel expulsa quem tá rezando e bate recorde de aborto. Então é diferente. É o contrário agora, a falsa Israel tá do avesso. Tem que salvar os verdadeiros judeus. Como? Acordando eles. Os rabinos têm que acordar e falar, meu Deus, o que a gente tava fazendo? O que esse Talmud tá falando aqui das crianças, dos povos? Meu Deus, o que é isso que a gente tá seguindo? Esqueceu a Torá. O Talmud tem que acordar. O Talmud tem que ser visto, né? Tem que ser... O povo tem que acordar pro Talmud e ver que, pô, isso aí não é a Torá. O judeu verdadeiro, a Israel verdadeira é a Torá viva, não o Talmud vivo. Essa Israel de hoje é o Talmud vivo, não é a Torá viva. Esse é o problema. Então, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu foram abertas. Então, desestruturou os pilares de vez, o fluxo inundou tudo, e ele, naquela caixa, manteve o ponto de coerência binário. Então, vocês da escola estão cansados de entender, né? Continuaria a chover na Terra por 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, ou em plena luz do dia, conforme alguns ainda dizem, Noé embarcou na arca juntamente com seus filhos. Sem, Ham e Jafé. A mulher de Noé e as mulheres de seus filhos estavam com eles. Eles vieram juntamente com toda espécie separada de animal. Então aqui... Como é que tá a situação aí? Ô, caramba, tá o livro aparecendo aí pra vocês? Aqui, tá aqui. Eles vieram juntamente com toda espécie separada de animal. A gente tá no 14 aqui, então. Então, não. Toda espécie separada de gato, toda espécie separada de réptil que rasteja sobre a terra, toda espécie separada de criatura voadora, todo pássaro, todo animal alado, de toda a carne que nela tem um sopro de vida vieram Noé, para a arca 2 a 2. Aqueles que vieram eram machos e fêmeas, de toda a carne eles vieram como Deus tinha mandado a Noé. De novo, eles repetem de várias coisas, mas já enfatiza, né? Deus então o selou no interior. Houve um dilúvio na terra por 40 dias, as águas aumentaram, erguendo a arca, e ela elevou-se do chão. As águas ondearam, né? Ou seja, literalmente em hebraico aqui, ficaram fortes.
e aumentaram bastante. E a arca começou a flutuar sobre a superfície da água. As águas sobre a terra ondearam para cima bastante e todas as altas montanhas sobre os céus foram cobertas. E de novo, né? O povo poderia ali naquele momento, de repente, atacar Noé, invadir a arca dele. Mas Noé foi protegido pela falta de fé do povo. Porque o povo preferiu correr, tá chovendo aqui, eu vou lá pra casa do meu parente, eu vou lá não sei pra onde, eu vou não sei lá pra... Entendeu? Deixa esse louco aí com essa arca, você acha que vai chover em todo lugar? Dá na mesma aqui, né? A proteção, às vezes, vem de onde a gente menos espera, né? A própria ignorância do povo, se eles soubessem de toda essa verdade aqui, imagina, a gente não ia ter paz, não ia estar aqui agora, tranquilinho, estudando com vocês. Então, tudo tem uma razão de ser, né? É isso que a gente tem que lembrar. Então as águas subiram, né? Ficaram fortes, subiram para cima, abocanharam tudo, né? E subiram 15 cúbitos. Então, cerca de 7,5 metros, né? Então, alguns dizem que era tão profundo que cobria as montanhas em 7 metros. E outros falaram que eram as correntes poderosas que faziam a água subir tanto, né? Então, na verdade, tudo isso é o desfazer da realidade ali, cognitivamente falando. Tudo voltando pro circuito quando foi... Lembra, no começo em Gênesis, tudo era água, separou em cima e embaixo, foi solidificando na comparação de movimento. Afinal, sólido é comparação de movimento. Compara a molécula lenta com rápida da água, por exemplo. Uma é gasosa, outra é gelo. No meio é água. Tudo é ritmo e comparação de movimento, correto? Assim é a pedra, a lava também. Ou vapor. Tudo é movimento e comparação de movimento a partir da nossa observação central. Ou seja, a imagem e semelhança que estava ali naquela forma que era a arca. Ali que Deus estava e podia mergulhar no abstrato e queimar tudo ao redor sem se desfazer. Porque ele estava protegido ali no meio do abstrato, naquela forma. Então você vê que isso aí é um ponto da memória messiânica. Você vê que a espiral gira ao redor disso em termos patriarcais. Você vai tendo outras experiências de reciclagem que não repetem esse mesmo momento. Ao contrário, aprofundam a jornada da espiral. Senão ele ficava toda hora reciclando em Noé a jornada. Deu errado, encheu, deu zoado, Noé de novo, Noé de novo. Cognitivamente ia ser muito rápido. Então Deus, ele gira em espiral ao redor das suas opções, criando diferentes angulações, tão verdadeiras quanto a anterior. As cores fazem isso com a luz e vai, né, aprofundando a história. Senão a Torá seria bem menor e Deus teria bem menos tempo para respirar, né? E todas as montanhas foram cobertas. Toda a carne que se arrastava sobre a terra pereceu. Pássaros, gado, animais selvagens e todos os animais inferiores que fervilhavam sobre a terra, assim como todo ser humano. Toda coisa sobre a terra seca, cuja vida era mantida pela respiração. No caso do hebraico aqui, estava literalmente tudo que tinha um suspiro do espírito da vida. Ou tudo que tem em si um suspiro de vida. Então aí morreu, né? Então o dilúvio assim eliminou todo o organismo que tinha existido sobre a face da terra. Humanidade, gado, animais terrestres e pássaros dos céus. Então você vê, era uma coisa consciencial. Senão não precisaria destruir os animais também, pô. É só destruir o homem. Inclusive os minerais, vegetais também. Então eles foram eliminados de toda a terra. Porque os vegetais, os minerais, os animais são as nossas memórias. Tanto é que o seu pet, as suas plantas, tudo isso, o ambiente onde você mora, tudo isso é você. Tudo isso é o seu coletivo. Por isso que é diferente em cada lugar, em cada região que você vai. Nasce diferentes frutos, de diferentes formas, com mais ou menos intensidade. Mais ou menos apimentadas, mais ou menos doces. Tudo somos nós, são nossas memórias acumuladas nos giros que se decoram entre si, se abraçando. E é aí que os reinos se expandem, porque o que era luz para qualquer lado vira átomo, né? Se encontra, quando se encontra, se abraça. O que era átomo para qualquer lado, se encontra, se abraça, vira mineral. O que era mineral para qualquer lado, se encontra, se abraça, vira vegetal. O que era, né? E assim por diante. O que era vegetal para qualquer lado, se encontra, se abraça, é um animal. O que era animal e vegetal para qualquer lado, se encontra, se abraça, somos nós. Nós, animais e vegetais para qualquer lado, se encontram, se entendem que são um. O Dev voltou para aquele ponto zero de luz na escuridão, mas agora consciente. Então agora você recria você lá embaixo. Aí já tá olhando de assim, na vertical. Azul em cima, vermelho embaixo.
em vez de lateral. Aí o céu mantém o sangue, a terra, o vulcão lá embaixo. O momento queimando pra voltar a si, afinal é ele mesmo. Então esse é o circuito, é o sacrifício, o mergulho na morte.